muitas pessoas sabem, há um pensamento muito extenso de um filósofo alemão, que alguns aqui um dia talvez tenham lido, que é Immanuel Kant. Immanuel Kant é um pensador alemão do século XVIII, e Kant tem um conjunto de reflexões sobre o tema da ética, da integridade, da paz. E esse pensamento de Kant, que é mais extenso, pode ser sintetizado numa ideia muito marcante, quando ele, de maneira mais ampla, disse algo que se traduz numa noção central, que é: tudo que não puder contar como fez, não faça. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. Evidentemente que Kant não está falando contra a privacidade, não está falando contra o sigilo, não está falando contra a intimidade. Kant está falando contra a vergonha. Isto é, tudo que eu não puder contar como fiz, porque se alguém souber que fiz, ficarei com vergonha de ter feito ou de que saibam, então nem inicio a ação. Mas eu quero lembrar uma coisa para você: é dificílimo fazer isso que Kant levanta. Afinal, cada um e cada uma de nós é tentada ou tentado todos os dias para arranhar a integridade na família, no casamento, na comunidade, no trabalho, na política. Nós não somos imunes ao acidente, desde especialmente que a gente esteja distraído. Nós não somos imunes à intenção, desde que a gente não esteja distraído. É só você lembrar o seguinte: uma das coisas mais bonitas da história do Ocidente é aquilo que foi relatado a alguém que foi chamado de Homero. Não há clareza, né, se ele de fato existiu, que são duas obras marcantes no pensamento ocidental e hoje um patrimônio da humanidade, que é a Ilíada e a Odisseia. Duas obras estupendas, insisto, não há clareza se elas são de autoria de Homero, né? Mas a ele é atribuída esta forma de relato. E vocês sabem que a Ilíada e a Odisseia ambas contam a história da Guerra de Troia, a vitória dos gregos sobre os troianos, a história na Ilíada de Aquiles e de Ulisses na Odisseia. Pois bem, na Ilíada se conta sobre um semideus grego que muita gente aqui ou leu a obra diretamente em forma de poesia ou tem o relato dela, chamado, como eu disse há pouco, Aquiles. E Aquiles, todos sabemos, ele é um semideus que perece com uma flechada no calcanhar. Não há o relato dessa morte no livro Ilíada, mas no relato geral sobre Aquiles se sabe que ele morrerá com uma flechada no calcanhar, que era o único ponto vulnerável, né, que Aquiles tinha. Todo o resto do corpo dele era defendido, era blindado, exceto o calcanhar. Pois bem, Aquiles morre com uma flechada no calcanhar, e agora eu vou dizer algo que parece óbvio, e quando eu falar você vai ver que de fato é óbvio. Aquiles morre com uma flechada no calcanhar porque Aquiles achou que não tinha o calcanhar de Aquiles. Isto é, Aquiles supôs-se invulnerável. E a melhor maneira de ficar vulnerável é achar que é invulnerável. A melhor maneira de ficar inseguro é achar que já está seguro. A melhor maneira de ficar desprotegido é achar que já está protegido. Por isso, em relação ao tema da ética e da integridade, é necessário que a gente saiba o tempo todo que nenhum e nenhuma de nós é imune à fratura ética, ao arranhar da integridade. Nós somos capazes, sim, de fazer o que a gente não deve. Nesse sentido, é preciso que numa organização, numa empresa, num grupo de homens e mulheres que atuam no Brasil em várias regiões, que nós cuidemos da ética. Há um grande presidente que o Brasil teve a partir de 1945, um general chamado Eurico Gaspar Dutra, foi eleito pelo voto direto,
Eurico Gaspar Dutra, ele falava sobre a democracia, algo que vale trazer também sobre ética e integridade. Dizia o general Dutra que a democracia é uma plantinha frágil que você tem que regar todos os dias. A democracia é uma planta frágil que tem que ter renovação cotidiana. A energia da planta vem quando você renova com a possibilidade de regá-la diariamente. Esta ideia do general Dutra pode e deve ser estendida à noção de ética e integridade. A integridade, ela é uma plantinha que a gente tem que regar diariamente, porque, do contrário, ela perde vitalidade. Ela, como uma energia renovável, precisa ser renovada. Nesse sentido, é especial